Boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso bate-papo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o auxílio por incapacidade temporária, o popularmente conhecido como auxílio-doença. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para que vocês que ainda não são inscritos se inscrevam aqui no canal da Moraes Araújo Advogados, curtam e compartilhem esse vídeo e, por favor, acionem também o sininho para novas publicações. É muito importante para a gente, fortalece aqui o canal e é essencial para a gente poder se sentir incentivado a continuar fazendo esse tipo de vídeo, né? O auxílio doença, é, o auxílio por incapacidade temporária, ele tem como base legal a Lei 8.213, né, e o decreto-lei 3.048 de 99. É o regulamento da Previdência Social e a Lei da Previdência, né? A 8.213 é a Lei da Previdência. O que a gente pode falar? Eu acho que o importante da gente pontuar inicialmente é explicar a diferença entre estar doente e estar incapacitado. Muita gente confunde isso, né? Às vezes você está gripado, já vem se prolongando, sei lá, há 5, 6 dias, mas você não está incapacitado para o trabalho, para realizar sua atividade laboral. Então é muito importante que a gente consiga fazer essa diferença. Estar doente é uma coisa, estar incapacitado é outra. Quando é que você deve achar que precisa receber o auxílio por incapacidade temporária? Quando você tem um atestado que afasta do labor, né, te afasta da sua atividade, lhe impede de trabalhar por mais de 15 dias. Até 15 dias é tranquilo. A partir do 16º dia, se o médico que te atendeu disser você não pode trabalhar nos próximos 20 dias, você já pode dar entrada no pedido de auxílio por incapacidade temporária. Então, eu acho que tem que ficar claro isso, né? A diferença entre estar doente e estar incapacitado. Você não pode exercer o seu labor, o seu trabalho, então você é merecedor de receber o auxílio por incapacidade temporária, né? Tem aqui a condição médica diagnosticada. A doença ela tem que estar diagnosticada, né? Uma fratura, um, uma grave lesão, um pós-operatório ou até mesmo uma depressão profunda, né? Que te impeça de trabalhar. Né? A incapacidade temporária impossibilita de exercer atividade laboral devido à doença. Ela tem que ser atestada por perícia médica. Então, essa é a diferença-chave. Nem toda doença gera incapacidade. Um resfriado comum não gera incapacidade. Agora, se ele se prolongar ou se ele se avolumar para uma pneumonia, que você não possa ter contato com as pessoas que trabalham com você, com o público que você atende, por mais de 15 dias, aí você tem todo o direito de procurar a Previdência Social e exigir o pagamento do seu auxílio-doença, tá certo? Então, até 15 dias o INSS ele vai dizer que a responsabilidade é sua por arrumar o seu sustento. 16 dias por diante de incapacidade, a responsabilidade passa a ser do Estado. Né? Requisitos para o benefício. Precisa ter um atestado, né? Será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia, como eu falei aqui, do afastamento da atividade. Tem que ter carência. O que é carência? Às vezes você contrata um plano de saúde, né? E o vendedor do plano de saúde diz para você assim, olha, você tem que cumprir uma carência aí para realizar exames de tantos meses, para fazer cirurgia de outros tantos meses. No sistema previdenciário público também é dessa forma. Até a reforma, né? Até a reforma, você entrava e para ter acesso a auxílio-doença, a cobertura de auxílio-doença por incapacidade temporária, né? Com 6 meses. Houve a reforma e na reforma
essa carência passou a ser de 12 meses. Então, você tem que ter 12 parcelas consecutivas pagas para você ter direito, ter o que a gente chama de qualidade segurada e ter direito ao auxílio-doença. Então, 12 meses pagos ininterruptamente, você tem acesso daí. Agora, há exceções em caso de acidente e de doenças graves listadas no artigo 151 da Lei 8.213, a Lei da Previdência. Então, tem alguns casos lá que realmente você precisa, se você se enquadrar, você pode solicitar independente de carência, né? Comprovação médica. Você pega um laudo médico e solicita uma perícia junto ao INSS. Depois que for aprovado pelo perito do INSS, e se ele entender que é caso de incapacidade e você tem qualidade segurado, o INSS vai lhe conceder o benefício. Então, tem que ter 12 meses mais a comprovação da incapacidade acima de 16 anos. Eu acho que deu para ficou claro, né? Incapacidade total e temporária. Não pode ser permanente. Porque se a conclusão for de que você não tem mais condição de voltar a exercer a função que você exercia para sobreviver, então já não é caso de auxílio-doença por tempo temporário, vai ser por tempo indeterminado, que popularmente é conhecido como aposentadoria por invalidez. Né? Se a conclusão da perícia for que seu João não vai mais poder voltar a exercer a profissão de pedreiro, ou a Dona Maria a profissão de cozinheira, de professora, de advogada, entendeu? Por qualquer impedimento físico ou psíquico, né? Então, você vai ser encaminhado para uma aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. Etapas do processo administrativo. Bem, se você procurou um médico e o médico ele lhe deu um atestado dizendo que você precisa se manter afastado do trabalho por mais de 15 dias, do 16º dia em diante, então você vai procurar o INSS por alguns caminhos, né? Hoje o caminho mais utilizado é o do aplicativo Meu INSS. Inclusive eu recomendo que você não busque só saber do INSS, do Meu INSS, de tirar sua senha, de formar sua senha, de criar sua senha do Meu INSS, só em caso, no caso de você precisar de um auxílio ou da entrada na sua aposentadoria. O ideal é que você fiscalize mensalmente se o seu empregador ele está recolhendo, né, a previdência mensalmente, como determina a lei. Né? Então, o Meu INSS é um aplicativo hoje que você consegue puxar muita coisa, você consegue solicitar muita coisa por ele, verificar, inclusive, a atuação do seu patrão, né, em relação aos funcionários, se ele está realmente cumprindo com o depósito, o pagamento das guias de INSS sua e dos seus companheiros de trabalho, né? Então é importante que você faça. Então você pode dar entrada, solicitar o seu pedido de incapacidade temporária pelo Meu INSS, pelo aplicativo. Inclusive é bom você fazer e tentar chegar no grau máximo, que eu acho que é a ouro. Você fazendo pela ouro você vai ter acesso a praticamente todos os serviços por lá, né? Outro caminho que é interessante que você pode usar é o próprio posto INSS. Né? Você pode se dirigir a um posto INSS e dizer que não tem condição, não teve condição, não tem aplicativo, não tem computador, alguma coisa assim, e o pessoal vai dar entrada no seu pedido de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária. É bom a gente usar os termos corretos, né? E o último caminho seria pelo telefone 135, que você faz o agendamento. Ele vai lhe orientar a enviar também a documentação, né, para análise, entendeu? Então tem esses caminhos aí. Se você for rural,
Se você for empregado rural, se você for pescador artesanal, o que é que você vai fazer? Você vai poder dar entrada também, cumprida a carência de 12 meses, né? Mas sem pagar. Olha que coisa interessante, né? O rural, seja ele agricultor, seja ele pescador artesanal, ele não precisa contribuir, mas ele precisa provar a carência de 12 meses para poder fazer uso das proteções previdenciárias, né? Auxílio doença, 180 meses para você também se aposentar, né? Por idade, entendeu? Então, como é que o agricultor ele prova isso daí? Através de escritura de terra, através de contratos de terra, o contrato de meação, contrato de locação, contrato de arrendamento, contrato, né? Os mais diversos tipos de contrato para que comprovam que você trabalha ligado à roça, né? Ligado à agricultura, ligado à terra, né? Os impostos, né? O ITR, que é o imposto, os recibos do DAP, da DAP, que é a Declaração de Aptidão para o PRONAF, né? As guias de vacinação de gado, se você tiver gado, precisa vacinar todo ano. Aqui nós temos a ADEAL, né? Que cuida dessa parte de fiscalização do gado vacinado, né? E você pode juntar isso daí, aí vem certidão de casamento, onde conste a sua profissão como agricultor, da sua esposa como agricultora, né? Fichas de posto de saúde, geralmente o pessoal preenche colocando a profissão, e a gente espera que seja de agricultor, de pescador artesanal. O empregado seletista, ele apresenta a carteira de trabalho, a CTPS, com a assinatura do contrato de trabalho. E quem for segurado especial, no caso de ser um agricultor ou um pescador artesanal, tem que fazer essa comprovação, isso daí, né? Como é que é feita a perícia médica, né? Então, suponhamos que você juntou a documentação toda, fez o envio para lá. O primeiro passo hoje é uma inovação, inclusive trazida pela pandemia do Covid-19, né? Que é a análise documental feita por uma inteligência artificial, que é o que a gente chama de attest med. Então, você vai enviar a documentação, né? A documentação de forma clara via 135 ou meu INSS, eles vão analisar a documentação. Se a documentação bastar mais as suas contribuições, você vai ter o seu benefício concedido, né? Caso a inteligência artificial não se satisfaça com a documentação que você mandou, aí o que é que ela vai fazer? Ela vai informar através do aplicativo que você precisa marcar uma perícia presencial em algum dos postos que realizem perícias administrativas do INSS. Então, primeiro a inteligência artificial analisa, se negar, você vai para a perícia presencial, né? Vai ser avaliado por um médico perito que serve ao Instituto Nacional do Seguro Social, né, do INSS, e se você for aprovado na perícia, se ficar comprovado também que você teve cumprida a carência, né, que exige, lembram, né, primeiros 12 meses pagos, né, primeiros 12 meses pagos, ininterruptamente, aí vai ser concedido o benefício. Mas caso não seja, você vai poder entrar com um recurso administrativo para a junta de recursos do próprio INSS, que aqui entre nós é bom a gente abrir um parênteses, né? Demora muito a análise, e eu já cansei de ler esses julgamentos da junta de recursos da Previdência Social, inclusive de ver todos os que passaram, todos os que fazem parte da junta votarem para conceder o benefício, mas o relator nega de pronto.
Então, assim, é muito raro, pessoal, muito raro que você consiga, uma vez negada no administrativo, você consiga reverter no recurso. Então, o que a gente recomenda é que negou no administrativo, você pode até pedir para o seu advogado fazer o recurso, mas pede para ele paralelamente entrar com uma ação de concessão de auxílio por incapacidade temporária junto à Justiça Federal. É o mais interessante. Uma vez dada a entrada nessa ação, o juiz vai determinar que seja realizada uma perícia com o médico perito especializado para a área. Então, se você tem problemas de coluna, de, de, de ossos, né? Então ele deve encaminhar você para um médico perito especializado em ortopedia, um ortopedista que vai analisar para verificar se você tem realmente, se você tiver problemas psiquiátricos, então vai ser analisado um psiquiatra para analisar a sua condição psíquica e verificar se você realmente tem condição ou não de voltar para o mercado de trabalho, né? Então, o juiz vai marcar essa perícia. Aqui em Alagoas não demora muito, a gente tem conseguido fazer isso daí de forma bem rápida. Tem sempre médico disponível na Justiça Federal. Quando parte para auxílio acidente, que é na Justiça Estadual, aí realmente eu tenho casos aqui que o INSS solicita a perícia e passam anos esperando que apareça um médico que se disponha a negociar honorários para poder fazer. Mas é uma complicação. Na Justiça Federal, não. Eles têm essa expertise, então para eles é muito mais fácil, né? Tem um fato que do administrativo para o judicial eu esqueci. Quando às vezes o Atestmed, né, que é a inteligência artificial, ele nega, ele avisa você, o sistema avisa você para você agendar uma perícia, como eu falei, uma perícia presencial. Esse agendamento tem demorado muitos meses, né? Inclusive indo de encontro ao que determina a Lei 8.213, a Lei da Previdência e as instruções normativas, instruções normativas do INSS, instruções administrativas do INSS, a 77 e a 128, que determinam o seguinte: eles mesmos estabelecem prazos, né? Você daria entrada em tese num pedido hoje, com 30 dias já tem que sair uma decisão sim ou não, se você conseguiu ou não, e mais 15 você já teria que estar recebendo da Previdência. Então, dentro de 45 dias, que é o melhor dos mundos, né? Se isso acontecesse realmente, era uma maravilha. Dentro de 45 dias você já estaria recebendo o seu benefício. Só que quando você sai do Atestmed, da inteligência artificial, para você marcar uma perícia presencial, hoje a fila está jogando você, pelo menos aqui em Alagoas, para 6 ou 7 meses à frente. Então, o que é que se recomenda? Já aí, você tem que procurar um profissional, um advogado especializado, um advogado previdenciarista, para que ele tente antecipar essa perícia para que ela não seja mais realizada administrativamente, e sim e definitivamente pelo juiz, pelo médico perito indicado pela Justiça Federal. É muito interessante. Tem muita gente que está esperando 6, 7 meses sem necessidade alguma, sem qualquer tipo de necessidade. Então procura um advogado. Demorou muito lançou muito para frente a data da perícia presencial, então procura um advogado, né, especializado para ele antecipar na justiça. Saiu o laudo pericial judicial da justiça, né, o juiz, em tese, vai abrir prazo para tanto o INSS quanto você, através do seu advogado, vocês fazerem, se assim lhes aproverem, a impugnação do laudo, né? Que é muito importante você analisar, né, a questão de
Primeiro, se ele considerou você incapacitado para a função que você exerce. Depois, quando é que começa, ele vai responder também, quando é que começa a incapacidade? Desde quando você está incapaz para aquela função de agricultor, de pedreiro, de advogado, de médico, né? Então, ele vai estabelecer a data do início da incapacidade. E vai, se comprovada a incapacidade, vai estabelecer um prazo também para o final dela, né? Que a gente chama de data de cessação do benefício, a famosa DCB, data de cessação do benefício, né? Então, quando ele estabelecer o prazo e se comprovada a sua qualidade de segurado, o INSS aceitar, né, ou lhe for imposta pelo juiz, né, conceder o benefício, 15 dias antes da data de cessação, o INSS ele tem que obrigatoriamente fornecer essa possibilidade para você. 15 dias antes da data de cessação, você pode ir ou pelo 135 ou pelo meu INSS solicitar o quê? A prorrogação do seu benefício. Não, eu não estou me sentindo ainda pronto para voltar ao mercado de trabalho, então eu vou pedir para que o INSS prorrogue a minha condição de recebedor do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, né? Então, você pode, 15 dias antes, então está marcado para o dia 30, lá por volta do dia 14, mais ou menos, você, antes do dia 30 é a cessação, né? Então, dia 14 e dia 15 dias antes, você vai lá e faz o seu requerimento de prorrogação no meu INSS, ou pelo 135 também, tá certo? Então, é muito importante você estar atento a isso daí. Às vezes a pessoa acha que só recebeu aqueles dias mesmo, mas continua se sentindo mal e vai ter que esperar cortar para poder entrar com um novo pedido de auxílio-doença, com novos documentos, entendeu? Basta você só fazer o pedido de prorrogação, né? Aprovação, benefício concedido por tempo determinado com reavaliações, né? As reavaliações são justamente as prorrogações. Se houver um laudo negativo e o juiz sentenciar, você ainda pode, no final, entrar com recurso judicial dentro do prazo de 10 dias. O grande objetivo desse vídeo aqui, né, é tentar lhe dar um panorama geral do que significa solicitar, por que solicitar, quem tem direito de solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam o vídeo, né, compartilhem, se inscrevam no canal. Se tiver alguma dúvida, eu vou colocar aqui no quadro explicativo do vídeo, eu vou colocar o meu e-mail para qualquer dúvida, se vocês precisarem, a gente dá o retorno para vocês, tá certo? Mas muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado e qualquer dúvida é só entrar em contato pelo e-mail moraesaraújoadvogados@gmail.com, Moraes com E, araujoadvogados@gmail.com. Valeu, pessoal, até a próxima.